CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 3 da tarde, mais 3 minutos. Boa tarde para você, sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, segunda edição desta terça-feira, dia 2 de dezembro, ou dia 2? Que? Tô bem atrasado. Dia 6 de dezembro de 2022. Olha, já com uma zebra no início do dia de hoje. Agora há pouco, Marco Guarizo informava a vocês, Marrocos derrotou a Espanha nas penalidades e está nas quartas de final da Copa do Mundo, 0-0 no tempo normal, 3-0 na decisão por penalidades. Aliás, escola japonesa passando lá pela Espanha, né? Porque ontem o Japão, coisa impressionante contra a Croácia, perdeu a classificação 3-1 para a Croácia. Os japoneses ainda fizeram um golzinho, né? A Espanha nem isso. E Luiz Henrique, que se declarou o melhor treinador do mundo, disse que a Espanha era a única seleção que jogava bonito na Copa do Mundo, ficou pelo caminho contra a grande seleção de Marrocos. É a zebra solta. E nós vamos repercutir a derrota da Espanha, a expectativa para o jogo de Portugal daqui a pouquinho. Hoje, inclusive, estamos chegando um pouco mais cedo com o CBN Esportes. Vamos até às 3h30, porque 3h30 da tarde já a abertura da rodada ou da jornada na rede CBN para transmissão de Portugal e Suíça. Vamos repercutir também a decisão de Cristiano Ronaldo ficar como opção no banco de reservas. Que coisa, hein? Essa Copa do Mundo trazendo várias situações pra gente. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão, lá no Principado do Parque da Figueira 2, com muita chuva, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte curtindo o CBN Esporte, segunda edição. Peço até desculpas pela qualidade do som, Pio, porque você que é da Redondeza conhece, caiu o mundo aqui no Parque da Figueira, agora que a gente está tentando restabelecer energia, internet. Então hoje vai meio que no sacrifício, porque praticamente estamos submersos aqui no Figueira, ao lado do Nova Europa, Pio. E você que conhece muito bem, é o prefeito aqui da região, Pio. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Ela apareceu. Eu vou falar uma coisa. Bom, primeiro, para você ficar tranquilo, o seu som está maravilhoso. Segundo, que bom. Segundo que é impressionante o que chove na região do Nova Europa. Parece que é diferente. Você que é do Nova Europa, Parque da Figueira, Vila Campos Sales, Jardim do Trevo, mande mensagem pra gente e tente explicar por que nessa região a chuva é diferente. Ô Carlão, às vezes a gente chega Taquaral, Centro, Ouro Verde, Campo Grande, o pessoal fala, choveu. E aí cai o mundo, Carlão. Então, às vezes eu converso com a minha irmã está ali no Swiss Park, que é do lado, né? Isso. Aí eu pergunto, eu não vou até a sua casa porque está caindo o mundo. Ela, não, mas aqui não está chovendo. Aí eu fico sem entender. Seria uma questão para Fábio Scheibe resolver os mistérios do Parque da Figueira através de Fábio Scheibe? Mistérios acho que ele poderia explicar essa situação. Agora, Carlão de Freitas, vamos lá. Como explicar a derrota nos pênaltis e a eliminação da Espanha tida, pelo menos depois da primeira rodada em que ela deu show, como uma das que iriam brigar pelo caneco, né, Carlão? É verdade, Pio. Caio, um favorito nesta fase de mata, né, oitavas de final, a primeira zebra, podemos dizer assim, foi essa vitória de Marrocos após um empate aí quando a bola estava rolando. A Espanha teve oportunidades, não abdicou do jogo. O Marrocos, na parte final, embora tenha tido oportunidades também, mas optou por levar a decisão para os pênaltis e deu muito certo, tanto é que está classificado, esperando aí o vencedor de Portugal e Suíça. Agora, o jogo de mata, ele é um jogo aberto, podemos dizer assim.
circunstâncias favorecem o desenrolar de uma partida. Por exemplo, ontem o Brasil, com 30 minutos já estávamos goleando. Então a partida se enrolou de uma maneira tranquila, a Inglaterra também. Agora, por exemplo, a Argentina, que conseguiu levar o jogo até o final vencendo por 2-0, tomou um golzinho no fim e se não fosse o goleirão, não estaríamos falando da Argentina agora na Copa. Então é um jogo que fica muito franco, fica muito aberto. E se você não consegue matar, se você não consegue fazer o gol no início para dar uma tranquilidade, você está sujeito a passar por essa situação que a Espanha está passando para o bem do Brasil. Não estava aí no nosso caminho, não estava no nosso chaveamento, mas a Espanha caiu fora, o que é sempre bom para nós, né? Uma equipe forte, não que o Marrocos não seja, mas a Espanha talvez era mais credenciada ao título que Marrocos, né? Mas cai um gigante aí nessa fase oitava de final, Bill. Ô Carlão, e duas situações que, assim, até em cima disso que você comentou, é uma delas. O futebol mostra, mais uma vez, que não dá pra você querer escolher, né? Porque foi muito claro, pelo menos pra mim ficou muito claro, que a Espanha resolveu ficar na segunda colocação pra cair daquele lado da chave, e não do lado da chave do Brasil. Pelo menos pra mim ficou claro ali na última rodada. Tanto que em um determinado momento ali a Costa Rica quase que estava deixando a Espanha já fora, mas enfim, a Espanha acabou passando. A outra situação, Carlão, Marrocos passou, mas não foi uma seleção que ficou lá atrás, que conseguiu se segurar 120 minutos e levar a decisão para os pênaltis. Até porque Marrocos, na reta final do tempo normal, teve duas chances de fazer o gol e passar direto, Carlão. Sem dúvida, teve as oportunidades no final, jogou um pouco mais defensiva, é bem verdade, até porque a Espanha com mais qualidade se impôs, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol. E aí Marrocos teve a oportunidade também, ou teve suas oportunidades, mas não conseguiu concretizar, e aí levou a decisão para os pênaltis, se deu melhor, a Espanha fica de fora. E também na fase anterior é aquela coisa, né? Você começa a estudar muito o campeonato, né? O torneio, isso faz parte, é verdade. De repente você tem... É claro que jogar para perder esportivamente é horrível, né? Mas você pode ter estratégias no campeonato. A Copa do Mundo cabe estratégias. A Espanha foi tentar sair, né? Pelo menos nesse seu entendimento, e acho que do torcedor em geral, né? E caiu no chaveamento que para ela seria um chaveamento mais tranquilo, e pegou o Marrocos, também um adversário assim, historicamente um adversário tranquilo, não que tenha feito uma Copa do Mundo tranquila para a gente colocar a Espanha como super favorita. Nós falávamos até na hora do almoço, jogos duros, filho. Tivemos aí a seleção brasileira que conseguiu matar o jogo na primeira etapa, a própria seleção da Inglaterra, mas se você não consegue, voltando àquele assunto, o jogo vai se tornando equilibrado, a equipe mais frágil vai ganhando confiança, vai criando oportunidades e de repente pode acontecer o que aconteceu. A Croácia não ia ficar de fora, o Japão conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Então o jogo de mata, ele é muito aberto, ele permite de repente uma seleção mais fragilizada, uma seleção sem tanta tradição, eliminar um gigante como a Espanha, como aconteceu agora há pouco o Marrocos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem a expectativa para o jogo de Portugal com Cristiano Ronaldo no banco. O Fábio Scheibe vai trazer a escalação da seleção de Portugal, vamos analisar a seleção brasileira, a vitória de ontem por 4-1 diante da Coreia e, claro, as informações de Guarani Ponte Preta. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento TBS Blindagens, sua blindadora no interior. Segurança para você e cuidado com seu carro. 3:12, Mário Quintino tá com a gente para trazer informações das rodovias. Antes disso, eu sei que você é um fã de Luiz Henrique e ficou bem chateado com ele caindo fora da Copa do Mundo, né, Marinho? Boa tarde.
Ô, Pio, eu não sei se quem tá vendo pelo YouTube consegue perceber que a minha camisa é quase o tom de Marrocos. É verdade. Né? O meu bolão agradeceu, viu, Pio? Acertei a zebra. Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha que maravilha. Foi em Marrocos no bolão, então? Eu fui. Pra mim era zebra que ia acontecer e de fato aconteceu. E se o Luiz Henrique tava em dúvida se ele ia ou não continuar, acho que agora ele já tem a resposta. É, né? eu acho que sim. Eu acho que ele não vai precisar se decidir. Acho que vão decidir por ele. Mas enfim, Mário Quintino, uma tarde de terça-feira com chuva aqui na região de Campinas. Isso impacta pelas rodovias? Impacta sim, Pio. Inclusive, brincadeiras à parte aí com a eliminação da Espanha, a gente traz informações de um acidente grave que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Foi um engavetamento por lá, primeiro envolveu 3 carretas e logo na sequência uma carreta e um outro veículo. Desse acidente, Pio, infelizmente uma pessoa acabou morrendo lá na rodovia e esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 80, na pista sentido Campinas. Por conta disso, a lentidão começa ainda no quilômetro 68 da Bandeirantes, na pista sentido interior. Por isso, o nosso ouvinte que puder seguir pela rodovia Anhanguera vai fazer melhor caminho em direção do interior. No sentido da capital, a Bandeirantes tem lentidão em Jundiaí, assim como a rodovia Anhanguera, e muita atenção também por conta das pistas molhadas. Pio. Bom, então fica aí a dica do Mário Quintino, né? Infelizmente, com esse acidente com vítima fatal, para o motorista utilizar a via Anhanguera no sentido interior, vai fazendo aí melhor caminho. Obrigado, Marinho. Você volta na programação, mas com a gente até amanhã. Até amanhã. Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 3h17, de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, para dar o boa tarde a Fábio Chaib. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Chove no Principado de Itu, Fábio Chaib? Ah, chove um pouquinho, para. Aqui parece que tem um guarda-chuva em cima da cidade, né, Pio? É muito raro chover em Itu, mas hoje o dia está nublado, chovendo. Choveu agora de manhã, choveu bastante, agora parou, mas volta a chover, um chuvisco, assim, uma garoa, mas nada pesado nesse momento, viu, Pio? Ô, Fábio Chaib, agora pesado, parece que tá o clima lá no elenco de Portugal, hein? Portugal já definido, escalação já divulgada, inclusive, e com o Cristiano Ronaldo no banco pro confronto de daqui a pouco contra a Suíça, hein, Fabião?
É verdade, Rafael Pio. É a primeira vez na história da Copa do Mundo que Cristiano Ronaldo vai começar no banco de reserva, viu? O treinador de Portugal, Fernando Santos, deu uma entrevista agora há pouco para o canal oficial da FIFA, falando que essa ida de Cristiano Ronaldo ao banco não tem a ver com o suposto caso que ele se envolveu no último jogo contra a Coreia, que foi substituído, reclamou com o jogador sul-coreano, o técnico Fernando Santos não gostou da reação dele. Falou, ele no banco visivelmente estava irritado também quando saiu do jogo, mas o Fernando Santos falou que esse caso já está encerrado, que é uma questão tática de jogo que Cristiano Ronaldo estará no banco de reservas nesta tarde contra a Suíça. Além de Cristiano Ronaldo, quem está fora do jogo também por opção tática é o lateral João Cancelo. O Portugal conta com a volta de Otávio no meio-campo e na frente terá Gonçalo Ramos. Passar a escalação de Portugal aqui, Pio. Goleiro Diogo Costa, Dalot vai pela direita, o experiente zagueiro Pepe vai jogar hoje como titular, ao lado de Rubem Dias, também grande jogador, fazendo uma grande Copa do Mundo. Na lateral esquerda, Rafael Guerreiro. No meio-campo, Portugal tem o William Carvalho, Otávio que começou no Internacional de Porto Alegre, né? E também vai ter Bernardo Silva. Na frente, Bruno Fernandes, grande jogador da Copa, Gonçalo Ramos e João Félix, viu, Pio? Que coisa, Carlão de Freitas. Eu, particularmente, não consigo, e aqui não é criticando, nem nada, mas eu não consigo acreditar nessa resposta do Fernando Santos dizendo que é por uma questão tática. Eu acho que por questão tática você não deixa Cristiano Ronaldo fora de uma seleção, mas nunca, Carlão. Olha, Pio, se fosse para deixar o Cristiano Ronaldo no banco, nem levaria, né? Porque o Cristiano Ronaldo no banco de reservas só iria tumultuar. Então, fica evidente aí que existe sim uma situação complicada envolvendo aí o treinador, o Fernando Santos, e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, tecnicamente, é claro que é um jogador sempre decisivo, mas já não rende aquilo que rendia antigamente. Então virou um peso para a seleção de Portugal. Pode decidir? Claro que pode, né? Um cara que não esquece de jogar. Mas a gente sabe que hoje é uma Copa do Mundo do vigor físico, né? Os veteranos encontram algumas dificuldades e o Cristiano Ronaldo se encaixa nessa situação. Então, eu acho que tem sim, tem probleminha sim. Na verdade, o Cristiano não está rendendo aquilo que se espera. Por isso ele perde a posição. Mas não é um cara que, mesmo abaixo do que se espera... Meu Deus, Carlão, eu não sei se eu conseguiria deixar no banco, porque é aquele cara que na hora que precisar do diferente, ele pode não estar rendendo, mas ele é o diferente. Eu penso como você, eu acho, a partir do momento que eu levo, ou então não levo, a partir do momento que eu levo o Cristiano Ronaldo, mesmo ele não estando 100%, mas é um cara que pode decidir para você, eu colocaria sempre como titular, mais uma vez, porque se eu deixo ele no banco, eu crio problema. Crio problema interno, crio problema de relacionamento, crio problema perante o grupo. Então é uma decisão, assim, contestada, eu não concordo, mas pelo que a gente está percebendo e pelas imagens da última partida, no momento da substituição, dá para perceber que existe sim um ruído de comunicação. Eu acredito que seja disciplinar. Agora, se você leva o Cristiano Ronaldo, você tem que entender que vai ter consequência também, né, Pio? E a consequência é essa, é você ter que se submeter ao estrelato. É um jogador que pode render, claro, mas a partir do momento que ele não te ajuda mais, fica quase que inviável você tirá-lo do time, como aconteceu no Manchester. Ele saiu do time titular, pronto, virou um bololô danado, tanto é que forçaram a saída dele. Ele não queria, nem o Manchester queria, porque não é mais o Cristiano Ronaldo. Ele não entende, né? E claro, o clube quer resultado, a seleção quer resultado. Então ninguém vai morrer abraçado com o cara. É coisa de final de carreira, né, Pio? Infelizmente, você que é da música, tem o Los Hermanos que fala, todo carnaval tem seu fim. Infelizmente, o Cristiano Ronaldo já está nos estertores aí da carreira. É verdade. Mas queria eu estar num fim de carreira e ter 1 bilhão e 100 milhões de reais de proposta para jogar em um clube. Minha Nossa Senhora. Bom, antes da gente falar da seleção brasileira, vamos pro nosso quintal, vamos trazer as informações de Ponte Preta, de Guarani,
que está acontecendo, jogadores chegando no Bugre, Macaca buscando dinheiro aí para conseguir pagar os atrasados. Júlio Nascimento, traz pra gente as informações da dupla campineira, Julião. Muito bem, Pio, vamos lá abordar aqui rapidamente sobre os dois times de Campinas. O Guarani começou a realizar os exames de pré-temporada nos seus primeiros reforços para 2023. O goleiro Tony, que estava no Vila Nova, o zagueiro Lucão, revelado pelo São Paulo, que estava na equipe do CSA, Alan Santos, que foi capitão do Vitória, também zagueiro, inclusive jogou com o Neymar no Santos, hein? Também o Lucas Marques, lateral direito, que estava no CSA, e o atacante Bruno Michel, passagem pela Ponte, estava no Botafogo de Ribeirão, fez uma boa temporada pelo Pantera. São os primeiros jogadores que chegaram no Brinco de Ouro e passaram pelos exames médicos, são os primeiros testes, avaliações realizadas pela comissão técnica do Bugre, já preparando a assinatura de contrato, o anúncio dos jogadores. O Guarani também vai em busca de mais opções dentro desse elenco, principalmente para o sistema defensivo. E também uma informação sobre o Moser. O Moser tinha uma renovação apalavrada com o Guarani. O Ricardo Moisés segue de licença, o Marcos Lena tem sido o comandante do Conselho de Administração, Rubão também delegou essa função para o Marcos Lena, até porque o Rubão estava com alguns compromissos, né? Ele ficou em dezembro, agora o Marcos Lena, que é outro vice, fica... aliás, o Rubão ficou em novembro, agora o Marcos Lena fica em dezembro. E o Guarani vai oficializar aí, mas já tudo certo para permanência de Moser, pelo menos até dezembro. Se ele alcançar ali o mês de julho, assim como o Thiago Carpini e o Daniel Paulista, o Moser completa 1 ano no comando do Bugre. Se cumprir o seu contrato agora até dezembro do ano que vem, será o técnico mais longevo dos últimos anos da equipe do Guarani. Em relação à Ponte Preta, também falando sobre técnico, né? Muito se especulou sobre uma saída do técnico Hélio dos Anjos. Inicialmente o Hélio dos Anjos permanece, ele foi consultado por 3 equipes da Arábia Saudita, onde ele já trabalhou por muito tempo. Apenas uma dessas 3 equipes sinalizou com proposta, apresentou valores para o Hélio dos Anjos. Não são valores que animam o técnico da Macaca e por isso a tendência é que ele permaneça para essa pré-temporada. A Ponte que fez um deadline aí para pagamento dos salários atrasados, quase 2 meses de atrasos em relação a membros da comissão técnica e também jogadores. A Ponte já teve uma conversa com jogadores que foram compreensíveis, aceitaram esse novo prazo e a diretoria está se esforçando para entrar em 2023 zerada, sem débito, como foi um pedido até do próprio técnico Hélio dos Anjos. E claro que isso passa por 2 situações. Uma situação é a possível venda do Alisson. O Atlético Paranaense é quem fez a primeira proposta pelo Alisson, aí na casa dos 12 milhões de reais. E também o desbloqueio de cotas, né, da CBF, que é um valor importante para a Ponte Preta honrar os seus compromissos. Esses 2 caminhos são vistos como os ideais para que a Macaca acerte tudo e comece 2023 zerada nesse aspecto financeiro, viu, Peu? Carlão de Freitas, a gente já vai para a rede CBN, mas antes só essas 2 situações. Eu acho que a renovação com o Moser por mais 1 ano, acho que a diretoria do Guarani acerta, né? Até pelo que o Moser apresentou. E o Hélio dos Anjos, para falar nos 2 treinadores, ele vai ter um papel muito importante nessa questão financeira e de formação do elenco para a próxima temporada, né, Carlão? Sem dúvida, o Moser continua o trabalho, salutar essa renovação, dá tranquilidade para todo mundo, para reiniciar, né, agora a temporada 2023, e acho importante sim a permanência do Moser, que fez um bom trabalho, notadamente um trabalho de recuperação dentro do Guarani. E na Ponte, o Hélio, eu acho que depois do presidente Berlim, é o cara mais importante, né? É o cara que administra os problemas, que vai ser o bombeiro, que vai tentar aí dar uma retaguarda para essa boleirada, acalmar os ânimos, porque trabalhar sem receber não é fácil, e a Ponte vai ter que estruturar de alguma maneira aí para girar o seu dia a dia nessa questão financeira, porque senão vai ser difícil para a Macaca, hein, Pio? Muito, muito difícil. 2 informações rápidas sobre seleção brasileira. Jogadores hoje estão de folga, aqueles que atuaram na partida de ontem. Alexandro correu hoje no gramado, parece já bem e vive a expectativa para voltar na sexta-feira. Rapidamente, Carlão, Portugal e Suíça, seu palpite, Carlão. Portugal! Fábio Scheibe, o seu palpite. Portugal também torcendo para não ter um duelo de zebras na quartas de final. Imagine Suíça e Marrocos, seria demais. Meu Deus, Portugal 3-0. Carlão, até amanhã. Fabião, até amanhã.
Valeu, Pio! Valeu, a gente vai pra Rede CBN. Na sequência, aqui na CBN tem Portugal e Suíça. A gente volta amanhã. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio.